Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Mobile Talks. Meu nome é Valcídio Perotti, diretor e fundador da alternativa editorial Revista Mobile. Festejamos neste ano 41 anos de circulação das nossas edições impressas e 21 anos de nossa presença no mundo digital com ações a partir do portal Emobile, nossa plataforma de conteúdo, informações e negócios. A proposta da Mobile Talks é trazer uma conversa franca e descontraída com personagens capazes de compartilhar ideias e influenciar pessoas. É o caso da pessoa que tenho o prazer de receber novamente para a conversa de hoje, Rogério Soares Coelho, presidente da Abicol, Associação Brasileira da Indústria de Colchões. Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também cursou especialização em polímeros nesse mesmo lugar. Tem um MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela Universidade Católica de Santa Catarina. Empresário do setor colchoeiro, com a Orbis Colchões de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Além de presidente da Abicol, Rogério é coordenador da Comissão de Estudos do Colchão na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Seja muito bem-vindo, Rogério Soares Coelho. Bom, ou seja, o prazer é meu, é sempre importante para o setor, para o nosso mercado colchoeiro, estar trocando ideias com vocês, né? Porque a gente consegue disseminar essas novidades, essas ideias que a Abicol tem, que a Abicol procura. E a gente sabe que a penetração da sua revista é bastante grande, então para nós é um prazer a gente estar aqui. Tivemos o ano passado uma primeira entrevista com grande repercussão, então temos todos os motivos hoje para retornar em mais uma conversa com Rogério Soares Coelho. Antes de retomar nossa conversa com o presidente da Abicol, gostaria de registrar que nosso programa Mobile Talks é apoiado e patrocinado pelas empresas BS Group, fabricante italiano de máquinas para mobiliário, pela Feira Formobile, que se realiza na próxima semana, entre os dias 5 e 8 de julho, no São Paulo Expo, pela Colchões Castor, pela Kisafix, marca da Kirin para o mercado moveleiro, e Corte Certo, plano de corte. Rogério, vamos começar então. Na última sexta-feira, no dia 24 de junho, ocorreu em Brasília o Encontro Nacional das Indústrias de Colchões, o primeiro da Abicol, realizado após mais de 2 anos de intervalo causados pela pandemia, né? Conta um pouco para nós sobre o que se tratou no evento, como foi. Tinha muita gente reunida lá em Brasília, Rogério? Sim. Para nós foi uma alegria muito grande, né? Depois de 2 anos distante, ver tanta cara conhecida que a gente só via virtualmente, né? Então, foi um encontro que teve um lado emocional muito grande, né? Você poder abraçar as pessoas do setor. E também foi um encontro onde, na hora que eu estava fazendo o meu discurso de encerramento, né? Me veio uma percepção diferente no caminho do setor colchoeiro e no caminho da própria Abicol. A Abicol, eu falei no momento, ela foi criada com um intuito muito focado na questão da regulamentação do Inmetro, né? Quando o presidente Félix teve a feliz ideia, pela terceira vez, se tentou fazer uma associação, né? Anteriormente, o próprio Félix e o senhor Jardine tentaram, mas a Bicola nasceu dessa necessidade regulatória, né? E naquele momento eu percebi que ali talvez está se mudando um pouco do foco da Bicol, foco que eu quero dizer da necessidade do momento, que nós estamos passando da necessidade puramente regulatória do colchão para uma nova situação, que é a economia circular, né? Isso foi muito claro nesse encontro, onde nós fomos premiados com grandes palestras. O nosso colega, sempre amável com a Abicol, o presidente da ISPA, Ryan, é uma pessoa fantástica, né? Ele proferiu uma palestra valiosíssima sobre a Bye Bye Mattress, né? Que
que é o Recycle Council lá da ISPA, para reciclagem e economia circular de colchões. Então, e as palestras feitas pelos nossos fornecedores, isso mostrou muito claramente esse novo foco que necessariamente a Abicol e os fabricantes de colchões vão ter. Então, isso foi importante naquele evento. Quando se fala que os objetivos do evento eram provocar reflexões sobre cenários e tendências de mercado, expor novidades e oportunidades, propiciar sinergias e parcerias estratégicas. Como se traduz isso, essa abordagem que ocorreu no evento? Que reflexões foram essas sobre cenários e tendências de mercado? Normalmente, toda indústria, né, quando ela se depara com algo desconhecido, a gente fica parecendo aquele gato quando vê um cachorrão na frente, levanta as patas e fica todo enrugado, morrendo de medo, né? A insegurança, ela bate no industrial, com razão, né? Nós industriais aqui no Brasil tomamos tantas pancadas nas costas, né? Então, quando a gente fala nessa questão de uma nova situação que está sendo posta no mundo inteiro, isso a gente sabe que cedo ou tarde vai chegar com muita pressa ao Brasil, que é a economia circular, né? E isso foi o grande monte dessa edição do encontro. Fazer que o fabricante ele comece a pensar lá na frente, pensando no seguinte formato: olha, tem algo novo, eu vou ter que encarar, pode custar algo, pode ser caro e vai me impactar, né? Então, a ideia, principalmente, era isso: impactar ao mercado colchoeiro, não só de fabricantes de colchões, como também nossos fornecedores, que esse desafio está aí. A gente escutou muito claramente pelos nossos fornecedores de produtos químicos, né, que é uma situação que, em 10 anos, na Europa, o disjuntor vai cair, ou seja, vai mudar tudo, né? Então, se vai cair lá, vai cair aqui. Então, a gente tem que começar a se preparar, começar a conhecer, começar a ver o que nós precisamos fazer para que a gente se adeque a essa nova realidade, que não é uma questão só de vamos dizer, regulatória. Eu vou fazer porque assim manda a legislação. Não, é uma necessidade. Eu acho que hoje as indústrias elas têm que Então, não a prejudicar o temática meio ambiente central, para ajudar. né, do evento era movimento no mundo, no Brasil e no mundo. Mensagens para a indústria de colchão do futuro. Que mensagens são essas que podem ser transmitidas para o setor colcheiro, para o seu próprio futuro, que ele deve prestar atenção, né, Rogério? A mensagem que foi colocada é o seguinte: sente-se na mesa, comece a pensar como vai ser o seu negócio daqui a 10 anos no que refere à sustentabilidade ecológica do mesmo. Essa é a mensagem. Senta na mesa, pare e pense. E nós vamos ter que sentar na mesa e negociar com os órgãos regulatórios sobre essa situação. Esse é o recado que foi dado de forma bem clara. Nesse momento lá também foram abordados painéis com temas bastante relevantes, né, Rogério? Um deles foi a transição da economia linear para a economia circular das espumas e o varejo daqui para frente. Esse tema da economia circular das espumas, eu acho que tem ganhado uma certa relevância, né? O nosso consumidor já se incomoda bastante quando a logística reversa não ocorre, essas coisas todas, né? Como está isso no setor de colchão? Já abordamos isso no passado, eu acho que vale abordar sempre, né? Não há nada que incomode mais do que um colchão boiando no rio, como eu costumo dizer, né? Realmente não é uma imagem bonita, não, né? E nós fomos brindados também com a participação de um membro do CNC, do comércio, né? Porque, querendo ou não querendo, não é só o fabricante que vai ser impactado, o lojista vai ser impactado, e de uma forma bastante significativa,
né? Porque, em tese, o lojista está na ponta, nós estamos atrás dele. E o que acontece é que os órgãos reguladores têm uma tendência natural a penalizar entre aspas, os lojistas. E a gente não quer isso. A gente quer que o lojista participe desse processo de uma forma saudável, inclusive economicamente, para esse lojista, que esse ônus não fique com ele, porque quando a gente fala em economia circular, necessariamente isso causa o quê? O nome já fala, circular, algo tem que retornar. E quando esse algo que retorna, a tendência natural é sempre nós pensarmos que vai retornar para a porta do lojista, né? Então, a gente trouxe justamente essa experiência de fora, porque é como acontece de uma forma com bastante sucesso nos Estados Unidos, né, com a Biometrics, justamente para que essa conversa comece a existir entre todos os atores. Quais são os atores? Os órgãos regulatórios, a indústria, os lojistas e os consumidores, né? Todos nós temos responsabilidades. Então, é inexorável que a economia circular vai existir, que nós vamos ter que tratar esses produtos, como hoje já se trata com lâmpadas, como já se faz com pilha, como já se está se fazendo com produtos eletrônicos, né? Só que quando a gente fala num colchão, nós estamos falando, eu costumo brincar, num produto extremamente desajeitado, né? Porque uma coisa é você devolver uma pilha numa caixinha de papelão, outra coisa é você trazer um colchão King de 1,93 por 2,03. É um processo que tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, né? E é importante que todos os órgãos, né, que todos os atores, eles tenham bastante tranquilidade em limpar a mente de como isso vai ser tratado, porque é muito interessante, né? Os órgãos de proteção ao consumidor falam, não pode acontecer nada em relação ao consumidor, não pode cobrar, como se existisse almoço grátis, né? Um fala isso, o outro fala, eu não quero fazer isso, o outro fala, eu também não quero. Isso vai ter que ser passado uma régua. Nós vamos ter que, quando se trata do colchão, a gente vai ter que pensar fora da caixinha e como resolver isso. Então, Até é um porque grande já faz recado algum que... tempo, né, Rogério? Já faz algum tempo que o varejo também tem a responsabilidade de compartilhar com o consumidor que o colchão não dura para sempre, né? Havia uma ideia que você comprava o colchão e podia passar até de geração para geração. Não, os colchões não duram para sempre, né? Até por uma questão de reflexo na própria saúde da pessoa, né? Então, os colchões, a tendência é que haja uma logística reversa porque esse colchão precisa ser renovado em algum momento, né? Isso é outro trabalho que a Bicol está fazendo. Nós contratamos um doutor, um cientista, para que ele faça uma análise levando o que você falando, inclusive na parte biológica que nós não sabemos, né? Felizmente ou infelizmente, o colchão tem um prazo de validade, então ele tem que ser trocado. E ao ele ser trocado, ele vai entrar nessa questão da logística reversa. Eu costumo brincar que quem dorme mais ecologicamente correto é o índio, né? Porque ele dorme numa rede feita de cipó. Então, que ele não gasta espuma, ele não agride, ele não consome nada da natureza. Nós temos o colchão e ele realmente tem esse peso ecológico, né? Então, nós vamos tratar disso. A propósito assim de vida útil e tal, né? Antes de continuar nesse assunto, ainda tem algumas coisas com relação ao encontro de Brasília para falar com o presidente Rogério, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco dentro disso que estávamos abordando sobre o novo selo de segurança da Bicol, né? Que dá bem uma dimensão de como o colchão deve, o que está sendo entregue, como deve ser tratado daí para frente, né? O presidente poderia falar um pouco sobre o novo selo de segurança, porque há uma nova proposta, né, inserida dentro disso já há algum tempo, já há um ano no mínimo, né? Já. O que acontece? A gente sabe que quando você faz uma certificação do produto, vamos falar no momento ideal, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele certamente tem o melhor piso de colchões no mundo. Se todas as indústrias respeitassem a portaria do Inmetro,
certamente o Brasil, sem sombra de dúvida, tem o melhor piso de colchão do mundo. Quando eu falo isso, os Estados Unidos, o sistema regulatório dos Estados Unidos e da Europa, ele deixa essa escolha para o consumidor de qualidade. Então, você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, você vê colchões terríveis que não são produzidos no Brasil. O Inmetro, aspas, não deixa produzir, né? Só que isso a gente estaria falando numa realidade desejável, não aquilo que acontece, né? Felizmente, a gente tem empresas que trabalham de uma forma completamente aética e entregam produtos terríveis. Posto isso, a Abicol, verificando isso, ela tomou uma decisão, salvo engano, Adriana, sempre me esqueço, de 3 a 4 anos, e de uma forma mais forte, faz um ano, né? Foi na presidência do colega Alexandre Prats, onde o selo ele veio atestar que esse colchão ele respeita boas práticas de produção. O que é boas práticas de produção? Respeito ao meio ambiente, são empresas que estão comprometidas com respeito ao meio ambiente, práticas de trabalhistas, práticas legais. Então, esse selo de segurança, ele traz isso, e ele também traz que ele reafirma que esse colchão, ele faz o básico, infelizmente, que é o quê? Atender às normas do Inmetro. Infelizmente, é o básico, mas do jeito que a coisa está no Brasil, o fato de fazer o básico, nós temos que nos reafirmar. Então, a gente percebeu, nós fizemos umas ações de marketing no início do ano, né? Foi muito bem aceita pelo mercado como tal. O lojista aceitou muito bem, o consumidor aceitou muito bem. Então, a gente quer cada vez mais que o selo Abicol, o selo de segurança Abicol, ele tome relevância, para que o consumidor, ao ver o selo, ele fala, esse colchão é diferente. É assim, né, Rogério? O selo que foi lançado em 2019 era o selo Abicol, né? Agora ele passou a ser um selo de segurança. Exatamente. Exatamente. Ele A ideia muda é um pouco passar essa imagem da segurança. Exatamente. A ideia é que esse consumidor, ele, ao observar esse selo, né, ele vai começar a comprar, ele vai comprar o colchão para ele, o colchão para o filho, o colchão para a filha, para a esposa, e aí vai, ele tenha de uma visão que ao ele comprar um colchão com esse selo, ele tenha segurança que está comprando algo diferente. Inclusive diferente porque esse colchão pode dar, aspas, um problema, né? Nós tratamos de algo manufaturado como colchão. Como diferente? Se esse colchão tiver uma situação com algum problema, por exemplo, a empresa que vendeu esse colchão, ela tem um compromisso ético dentro da Abicol de o quê? De que essa reclamação, essa situação vai ser tratada com agilidade, com presteza, né? Então, é algo que a gente quer mostrar ao consumidor que não é simplesmente uma questão de marketing. Tanto, me foge o número, que dos 40 associados da Abicol, nem todos têm. Nem todos têm o selo Abicol. Alguns colegas, por algum motivo, não têm o selo. Então, não é algo automático. Que se fosse algo de marketing, ok. É mais ou menos assim, né, Rogério? Esse selo não pode ser comprado. Não, não. Isso foi muito interessante que você está colocando, porque quando fizemos as ações na televisão, alguns fabricantes de colchões entraram em contato, inclusive, comigo. Como é que eu faço para comprar esse selo? Eu falei, não, você não vai comprar esse selo. Você vai se associar à Abicol, você vai passar por um período, aí depois vamos ver o seu produto, existe toda uma análise, existem requisitos. Você aprovou esse requisito, foi aprovado esses requisitos, aí você recebe o selo, né? Não é algo que você vai lá na prateleira e compra, não. Isso aí não. Até porque agora, né, como o próprio nome, a nova denominação do processo coloca, é um selo de segurança, então aumenta a responsabilidade, não é uma simples concessão de um selo, chega a ser uma certificação, né, Rogério? Certificação, do processo, sim. E Falando em certificação e outros que tais da mesma órbita, né, Rogério? Como é que está o impacto do modelo regulatório no setor colchoeiro pelo Inmetro? O Inmetro faz um trabalho, continua, sempre fez, né? Sim, eu falo que o Inmetro,
é um órgão que sempre foi um parceiro da Abicol, a Abicol foi um parceiro do Inmetro, são profissionais extremamente dedicados. Eu, como engenheiro, né, minha formação de engenheiro, apesar de ter pendurado o diploma há alguns aninhos, é sempre um prazer conversar com o pessoal do Inmetro. Eu gosto muito deles porque você vê a dedicação, eles fazem com amor o que querem, né? O trabalho deles. Mas, infelizmente, acontece que a gente mora num país que nem sempre o possível é o ideal, né? Então, isso impacta no nosso mercado de várias maneiras, né? A mudança do novo forma que o próprio Inmetro vê, né, a questão regulatória, ela trouxe um pouco de ruído para o mercado colchoeiro, como deve ter trazido para outros, né? Esse ruído no seguinte sentido: fabricantes não éticos pegam e falam, ok, acabou o Inmetro, legal, agora a gente vai vamos pintar o set, voltamos a 2009. E essa foi uma infeliz realidade, né? Esse entendimento, logicamente tendencioso, está trazendo muito transtornos, né? Existe uma queda a gente percebe claramente uma queda no padrão de qualidade dos produtos vendidos, né? Na verdade, nem uma queda de padrão de qualidade, simplesmente é um abandono total das normas, né? Então, isso nos causa bastante apreensão, né? Bom, posto a esse lado, o que foi para se fechar com esse novo marco regulatório, né? O presidente lá do Inmetro falou isso bastante, de uma forma bastante clara lá no encontro que ele esteve em Brasília com a gente, o presidente do Inmetro, que, na verdade, não é nem um novo marco regulatório, é o marco regulatório, é o primeiro que está se fazendo. Então, paralelamente, qual que é o próximo passo, né? Vários regulamentos serão cancelados, né? Porque o colchão ele foi colocado num nível, eles têm, salvo engano, 3 níveis, né? Vamos falar de produtos, e o colchão foi colocado no nível onde não existe uma portaria em si, né? Então, a gente está acabando de fazer a revisão da norma de colchão, onde ela foi feita de uma forma completa, está se entrando colchões de látex, está entrando outras construções, e a ideia é que tão logo essa norma seja publicada, ela está em revisão, a gente acredita que agora em agosto ela termina, a gente peça ao Inmetro o cancelamento da portaria, da nossa portaria no Inmetro, né, do nosso programa no Inmetro, e a nova norma ela passe a valer. Porque isso vai ajudar também no seguinte sentido: como fazer essa verificação no mercado. E aí a Abicol tem um parceiro que é justamente o Observatório do Colchão, né? O Observatório do Colchão tem feito um trabalho fantástico e é onde se tenta, né, educar, nunca punir, educar o mercado para que respeitem aquilo que está Hoje em descrito. dia, né, Rogério? Hoje em dia já são dezenas de produtores, de fabricantes de colchões pelo Brasil afora, né? Não raro quem começa a trabalhar com espuma por razões, às vezes, não especificamente de produzir colchões, acaba migrando também para o setor colchoeiro. Porém, é bem verdade que dessas dezenas ou centenas de produtores de colchões, pelo que se sabe, apenas 28 são certificados pela Abicol? Eu acredito que sim, desse número... Então não chega a 3 dezenas, são né? 308, salvo engano, é muito difícil você cravar um número de fabricantes de colchões. Era estimado 380. Desses 380, 40 estão na Abicol, né? Que corresponde a 75% da produção brasileira. Desses 40, 28, salvo engano, esse é o número, possuem o selo Abicol. Mais ou menos isso. E quando a gente compara o setor colchoeiro brasileiro com o setor colchoeiro de outros países, vamos imaginar, por exemplo, Estados Unidos, que teve um participante também no Congresso,
Ryan, Mr. Ryan. Em que nível de maturidade a gente pode dizer que o nosso setor cochoeiro se encontra nesse momento, comparado a outros mercados assim mais exigentes, para não dizer mais evoluídos, né, Rogério? É aquilo que eu falei há pouco, né? Se a norma, se todos a gente vivesse num mundo ideal e todos os fabricantes de colchões atendessem aos padrões mínimos de produção, nós estaríamos no céu. Por que no céu? O nosso colchão mais simples é muito superior ao colchão mais simples feito nos Estados Unidos ou feito na Europa. Muito, não é pouco, não. Se você for numa loja nos Estados Unidos, um pouco afastado do centro, e for ver um colchão, você vai cair de costa com o que você vai ver lá. Você cai de costa. É coisa que não é produzida no Brasil, dentro das normas, né? Então, quando você parte por esse princípio, sim, né? O que acontece com o mercado americano é que a gente pode dizer, ou europeu, que a média dos produtos deles, eles têm uma construção mais elaborada. É muito complicado você falar em qualidade. A gente tem que falar mais em elaboração, né? Sim, os colchões, de uma forma geral, lá, são mais elaborados do que os colchões do Brasil. Isso é uma realidade. Não necessariamente superior em qualidade, né? A gente acha que país de primeiro mundo só faz coisa de extrema qualidade. Não. Isso não, eu estou falando em colchão, isso não é realidade. O que acontece é que você tem situações regulatórias, onde nos Estados Unidos o colchão ele tem que respeitar a questão de inflamabilidade, ele tem que, as espumas têm que respeitar questões de emissão de vapores, né, orgânicos, que isso não existe no Brasil ainda, né? Então, são pequenas nuances que existem. Sim. Bom, antes de seguirmos para a parte final da nossa conversa com o presidente da Bicol, gostaria de lembrar que a Mobile Talks, o nosso programa que estamos apresentando, é patrocinado e apoiado pelas empresas BS Group, fabricante de máquinas italiana para o mobiliário, pela Feira Formobile, pela Colchões Castor, pela Kisafix, marca da Kirin para o mercado moveleiro, e Corte Certo, plano de corte. Durante esse congresso em Brasília, essa grande reunião que ocorreu em Brasília, Rogério, também foi anunciado ou foi consolidado o anúncio da realização pela primeira vez da Expo Abicol, em conjunto com a Abimar 34, que vai ocorrer de 19 a 22 de julho no São Paulo Expo, se não me engano. São Paulo Expo. São Paulo Expo, onde teremos a Formobile na próxima semana também. Nesse momento, pelo que se sabe, a participação ainda vai ser acanhada. Serão 10 fabricantes de colchão. O que se espera desse primeiro exercício muito relevante, no meu ponto de vista, para o setor colcheiro, a Expo Abicol? Sim, essa ideia de participar, de ter uma feira de colchão, ela sempre existiu dentro da diretoria da Bicol, de uma forma embrionária, né? E numa conversa com meu sócio Laércio Coelho, da Filha Estofados, e com o Mourão, né, ambos são da Abimad, surgiu essa troca de ideia e uma possível experiência, uma sinergia, né? É público e notório que a Abimad faz feiras excepcionais. Eles são mestres em fazer feiras extremamente organizadas, isso é público e notório, né? Bom, por que a gente não pode ter uma sinergia onde se sabe que a feira de janeiro para o mercado moveleiro, né, ela é mais relevante do que a de julho. E, incrivelmente, para o colchão é o contrário. Colchão é o contrário. Se nós fizéssemos uma feira em janeiro, seria até um pouco complicado para o nosso setor colchoeiro, né? Então, nessa sinergia, numa conversa, salvo engano, final de abril, início de maio, nós falamos, quem sabe? Quem pode? Né? Está muito perto. Como a Abimad ela já tem toda uma estrutura montada, uma expertise, se torna uma coisa muito mais fácil de fazer, né? Então, nós levamos isso para os colegas na Abicol, e dos 40 fabricantes, 10, né? 10 já aderiram na primeira hora. De primeira, né? Eu posso falar bobagem, a Orbis
a Ecoflex, a Castor, a FA Maringá, a CBP, a Plumatex, a Ortobon, a Flex, a Gazin e a Umaflex, né? Observe que são empresas extremamente relevantes no mercado. São 10, mas pelo nome das empresas, né, pelo naipe das empresas, você vê que são empresas relevantes em volume e também naquilo que vão apresentar. Então, a gente ficou bastante feliz, né? A gente, às vezes, fala assim, são 10. Não, são 10. É diferente de falar são 10 e são 10, né? Então, a Bicol é muito grata a esses colegas e a gente tem certeza que vai ser um sucesso essa feira. Existe uma expectativa muito boa dos lojistas, né? E como, lógico, é a primeira feira, é um primeiro evento, então ela serve como experiência para todas. A gente sabe que acontece aquela situação, né? Quando você tem naquele velho filme do Faroeste, onde você tem dois cidadãos, cada um com um revólver segurando cada um olhando para um ponto, né? Então, Meu muitos Deus. colegas eles estão nessa insegurança. Deixa eu ver o que acontece nessa primeira, né? E para depois participar da próxima, porque a ideia, a BIMAD já tem a data da próxima feira, né? É que essa feira, a partir de agora, ela se torne uma feira anual junto com a BIMAD, né? E vai ter bastante novidade, a gente sabe, né? Não só a minha empresa, como empresas de colegas vão apresentar novidades, vão apresentar produtos, e a gente vê São Paulo querendo ou não querendo, São Paulo é o centro do Brasil, é o lugar mais fácil de se ir. Você pegar feiras em outros sistemas do Brasil é complicado, né? E eu tenho muita clareza que feira, para mim, a feira, né? Uma feira de móveis aqui na Itália, nos Estados Unidos, é onde você apresenta novidade, você apresenta tendência. Feira não é para tirar só pedido. Existe essa confusão um pouquinho na cabeça de alguns industriais brasileiros, que feira é para tirar pedido. São coisas diferentes, né? Óbvio que na feira todo mundo quer tirar pedido, mas a função principal de uma feira é mostrar tendências, é mostrar aquilo que vem de novo, é aquilo que você vai lançar esse ano ou daqui a um ano, né? E eu acho que essa feira Bicol, ela vai se consolidar nesse ponto. Existem outras feiras menores que estão aí para tirar pedido, ok, respeito, elas têm sua função, né? Mas a gente quer que a feira Bicol ela fique conhecida como isso. É onde a indústria de colchão vai mostrar suas novidades. E o valor de um evento também se mensura pela capacidade de criar relacionamentos, né, Rogério? É por aí, porque quando você consegue... É muito complexo, né? No mundo de hoje, a gente tem aquela balança. Alguns acham que o mundo vai virar digital, outros não. Eu ainda, apesar de não ser tão velho, sou um pouquinho da velha guarda, eu acho que o homem ainda é um ser social. O ser social, ele precisa de interação, né? E nada melhor do que você sentar numa mesa para conversar com quem você quer vender alguma coisa, que você quer mostrar. Então, por mais que a gente tenhamos, né, pessoas que veem, não, vai ser tudo no digital, eu não acredito muito, principalmente se tratando de um produto igual ao colchão, né, que é um produto de sensação. Se você vai vender televisão, uma feira de televisão online, tudo bem, você vai mostrar só as especificações, colchão não. Nós tratamos de sensação. Sensação você precisa utilizar, você precisa deitar. E o lojista, ele faz isso. Ele vai numa feira, ele deita no colchão, ele sente o colchão, ele passa a mão no tecido, né? Da mesma forma que o consumidor dele faz. Então, eu vejo a feira presencial, não vejo a curto ou médio prazo qualquer risco dela. Pelo contrário, eu vejo uma necessidade. Ok, muito boa a nossa conversa. Nós estamos, Rogério, finalizando mais uma Mobile Talks da série 2022, né? Esperamos ter contribuído para o crescimento, esclarecimento e desenvolvimento da indústria moveleira e colchoeira, né? Essa é a missão que a revista Mobile assumiu há 41 anos, quando circulou a sua primeira edição.
Eu quero agradecer de forma especial ao nosso convidado, ao Rogério Soares Coelho, que, novamente, fez um esforço para estar disponível para a conexão que estabelecemos. Deixo as suas considerações finais, Rogério, agradecendo a sua participação, sem dúvida nenhuma. Foi excelente a nossa conversa. A Bicol, como sempre, ela está aberta, né, a conversar com vocês, com o mercado. A gente é muito grato por essa interação, né, que a gente possa trazer as novidades e o que está acontecendo no mercado, né? Eu acho que nós estamos uma mensagem que eu gostaria de dar para os nossos lojistas, quem está vendo a gente, né, é que a gente está num ano, vamos dizer assim, um ano complexo, não vou falar difícil, mas num ano complexo com um mercado complexo, mas que a gente deve procurar sempre inovar e ter saídas. Então, que vão à feira, dê uma chegada na feira. Às vezes a gente percebe assim, eu vou sair do meu cantinho, vou gastar uma passagem de avião e vou parar lá em São Paulo. Não, eu acho que você vai ganhar, porque você pode ver, eu compro colchões só da determinada marca. Vai ver o que o seu concorrente está fazendo. Eu acho que o empresário de sucesso, ele tem sucesso quando ele conhece o quintal dele e ele conhece o quintal do concorrente dele, né? Então, eu convido a todos que, na medida do possível, dê uma chegada lá na feira, né? As pessoas podem fazer o cadastramento no site da Bicol, que já está lá também, né? E no site da Bimad. E que a gente veja sempre o mercado como algo em mutação. E isso vai acontecer cada vez mais rápido, né? Foi o que ficou muito claro para a gente lá nesse encontro em Brasília, né? A velocidade das transformações que vão vir por aí, ela é bastante grande. Ok, muito obrigado, Rogério, muito obrigado a todos. Fiquem em paz, cuidem de sua saúde, durmam bem. Isso E é importante. até nosso próximo encontro. Obrigado a todos.